Ok, vamos agora implementar a nossa banco detalhe page. Depois a gente volta aqui no banco list page, né? Banco lista page e continua a implementação dela, tá? Na nossa banco detalhe page, nós estamos recebendo aqui um objeto banco. Vou receber um banco mesmo, tá? Vou deletar esse construtor para ele reclamar aqui e ele mesmo vai fazer o construtor para mim. Pronto. Deixa eu tirar esses caras ali de cima. Aqui dentro do build eu vou precisar pegar o meu provider, né? Porque de dentro da tela de detalhe eu posso ou navegar para a tela de persistência ou excluir. Então, para chamar o método excluir, eu preciso do meu provider. Então, aqui, ó. Na verdade, aqui eu estou pegando a lista do banco. Eu quero algo parecido com isso, tá? Banco provider. Pronto, quero só guardar o provider nessa variável para eu chamar o método excluir depois, tá bom? Banco view model. E aqui o provider. Continuando então aqui, vou pressionar o Shift F para ver o que ele faz. Pronto, ele arrumou o código para mim. Daí eu retorno o tema. A cor do meu tema é azul. O filho desse tema é um scaffold. O scaffold ele vai ter uma app bar, mas o texto dessa app bar é banco. E aqui nas ações eu vou ter dois botões, tá? Vai ser um icon button e outro icon button, ou icon button, né? Esse primeiro aqui vai receber uma lixeira como ícone. Dentro dele eu vou ter um diálogo. Esse diálogo vai perguntar se o usuário quer excluir ou não. Daí eu vou apresentar dois flat buttons. Um com sim e um com não, tá? Esse segundo aqui vai ter um ícone de um lápis, que é o botão de edição. E quando o usuário selecionar ele, nós vamos navegar para a página persist, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colar o código desses dois botões aqui e vou explicar o código para você, para a gente não ter que digitar passo a passo cada detalhe do botão. Aí está, colei o código. Pronto. Meu primeiro botão, então, como eu mencionei, é um botão que vai ter um ícone de exclusão, o ícone da lixeira, né? Dentro dele eu vou retornar um show dialog. Se você olhar os exemplos que nós temos ali no Flutter Gallery, tem alguns exemplos de diálogo lá, tá? E ele é implementado dessa forma aqui. No show dialog eu passo o contexto e um builder. No builder eu retorno um alert dialog. Daí é uma janelinha de alerta que tem um título. O título vai ser exclusão de registro. O conteúdo dessa janela vai ser deseja excluir esse registro. Daí ela tem ações. As ações são dois botões. O primeiro flat button é o botão sim. Quando o usuário pressiona nesse botão, eu chamo o método excluir. Aí está. O método excluir ele vai lá, seleciona o banco, exclui o banco, né? Na verdade, não seleciona, mas exclui. Vai lá no serviço, exclui o banco e notifica os ouvintes, tá? Depois eu chamo o pop uma vez para fechar o alerta, chamo o pop uma segunda vez para fechar o banco detalhe e chamo o método consultar lista. E se o usuário pressionar não, que é o segundo flat button do alert dialog aqui, eu apenas chamo o pop uma vez para fechar o alert dialog, tá? Meu segundo botão, então, é o botão que tem o ícone de edição. Quando o usuário pressiona nele, a gente navega para o banco persist page. Deixa eu importar ela aqui. Tá? Quando a gente navega para o banco persist page, a gente passa como parâmetro o banco e passa um título, que vai ser banco editando. Tá? Nós navegamos para essa página de duas formas diferentes. Uma é estando em banco lista page, daí a gente passa o título banco inserindo, e a partir do banco detalhe page, onde nós passamos o banco editando como título para ela, tá bom? Deixa eu salvar, Alt Shift F, e aí nós já definimos a nossa barrinha aqui
dentro do banco detalhe page. No corpo, nós temos um center aqui, mas no lugar desse center, nós vamos ter outra coisa, tá? No lugar desse center aqui, nós vamos ter um cartão. Dentro desse cartão, nós vamos ter uma coluna. Tá? Na verdade, antes do cartão, eu vou colocar um padding. Daí, nesse padding, eu vou colocar uma coluna. Na coluna eu vou colocar o cartão, no cartão eu vou colocar a coluna, tá? E nessa coluna do cartão eu vou começar a colocar os meus itens. Vou mostrar qual é o ID, utilizando os list tile. Lembra do list tile que nós utilizamos lá na janelinha banco detalhe, né, da versão anterior? Da mesma forma nós vamos fazer aqui. List tile, daí o list tile ele tem o trailer, né, o trailing. Tem o título, tem o subtítulo, tem o leading, tá? Que é o que aparece no começo dele, o que aparece no final dele, o título e o subtítulo. Então a gente vai mostrar, por exemplo, o título vai ser o banco.id. O subtítulo vai ser o ID, o label, né? No trailing, a gente não vai precisar utilizar o trailing aqui. E no leading, a gente mostra um íconezinho ou de uma chave, no caso do banco, ou a gente mostra uma setinha aqui para a direita se forem outros campos, tá? Então vamos lá, vamos começar a implementar isso daqui. O primeiro widget que eu vou colocar aqui é um Single Child Screw View. E o que é o Single Child Screw View? É um widget, né, onde você pode colocar um outro widget, mas você pode navegar por ele, tá? Na verdade ele é uma caixa, né? Todos são widgets, mas para ficar melhor explicado, ele é uma caixa onde você pode colocar um outro widget e navegar por esse widget, tá? Nós vamos colocar essa Single Child Screw View. Vamos utilizar o child dela. E o child dela vai ser um tema. Deixa eu pegar esse tema aqui. Até o child dele. Fechar logo o tema aqui, tá? Muito bem, esse tema, a única coisa que eu quero alterar nele, nos dados dele, é a fonte, tá? Então, font family, vou colocar essa Raleigh. A gente ver como é que vai ficar a fonte dele, tá bom? O filho desse tema vai ser uma column. E você já sabe que a column tem filhos. Antes de eu definir os filhos dela, deixa eu definir aqui o Main Axis Alignment. Main Axis Alignment, que é Main Axis Alignment.center, tá? E também vou definir o Cross Axis Alignment. Nós vimos sobre isso lá no treinamento sobre Dart, né? Então, se você não lembra, dá uma olhadinha de novo lá no treinamento sobre Dart ou dá uma olhada na documentação. Você vai entender o que é que eu estou fazendo aqui, tá? Esse aqui vai ser um stretch, tá? Eu quero esticar o conteúdo dessa coluna. Ela é centralizada, a coluna fica centralizada, mas eu quero que o conteúdo dela seja esticado, tá? Não importando o tamanho. O primeiro filho dessa coluna vai ser um padding, tá? Esse padding, né, é apenas para eu definir a distância que eu quero das bordas, tá? Então, eu vou colocar uma distância 16. O texto que vai aparecer no padding é detalhes do banco. E o estilo dele, vou apenas passar uma cor, vai ser gray com o shade 700, tá? Aí sim, o segundo filho dele vai ser um cartão. Esse cartão, eu quero que a cor dele seja branco, colors.white, tá? E é nesse cartão que nós vamos conseguir fazer o scroll, navegar por ele, né? Visualizando os dados do banco, tá? Eu vou utilizar uma outra propriedade aqui, que é a propriedade Elevation, para ele ficar como se tivesse
elevado, como diz a propriedade, né? Um pequeno efeito 3D nele, tá bom? Ok? Depois disso, eu defino o filho desse cartão e adivinhe, vai ser de novo uma coluna. E os filhos da coluna é que vão ser os meus list tile. Tá? Para cada item, eu vou definir um list tile. O list tile, você lembra que ele tem o leading, ele tem o título e ele tem o trailing. Mas o trailing eu não vou utilizar o subtítulo, tá? O subtítulo eu vou utilizar como um label. Então, o subtítulo do primeiro item do banco é o ID, né? O título, eu vou exibir o banco ponto ID. Vou verificar se ele está nulo. Se não tiver, eu converto para string. E se tudo aí estiver nulo, eu apresento apenas um vazio, tá? Aqui no lead, eu vou criar um ícone. Esse ícone que eu vou criar, ele vai ser icons. Ver se tem uma chave aqui. VPN aqui, para apresentar uma chavezinha para a gente, tá? Só para mostrar para o usuário que esse campo aqui é um campo de chave, tá? Além disso, eu vou colocar uma cor. Então, color vai ser colors.blue. Tá? Então vai aparecer uma chavezinha azul lá pra gente, tá? Muito bem. Meu segundo list tile, eu vou mostrar uma setinha para a direita com a cor cinza. O título é o banco.código. Daí eu não preciso converter para string. Se ele tiver nulo, eu mostro o texto vazio, tá? Para o label, coloco o código. Muito bem. Eu preciso de uma outra list tile, né? Essa outra list tile aqui, essa outra list tile, ela vai mostrar o nome do banco. No label eu coloco o nome. E finalmente, nós mostramos a URL do banco. No label eu coloco o URL. Bom, muito bem. Vou pressionar Alt Shift F. Pronto. Ele já arrumou o código aí pra gente. E agora a gente já pode dar uma olhada em como é que tá a nossa tela, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pronto, aqui já está a relação de bancos. Se eu clicar no botão inserir, ele vai para a tela de inserção, né? Não é essa tela que a gente quer, nós queremos a tela de edição. Para ir para a tela de edição, eu tenho que selecionar um dos bancos aqui. Vou selecionar o Banco do Brasil. E pronto, já apareceu lá o ID do banco, o código, o nome e a URL. Se eu clicar em excluir, ele pergunta se eu quero excluir o registro. Se eu disser não, ele volta para cá, fecha apenas a primeira tela. Se eu clicar sim, ele vai excluir o registro do banco de dados, tá? Se eu clicar no botão de edição, ele vai chamar a tela de persistência com os dados de edição. Eu não quero isso no momento, porque ela não está implementada. E tá aí, ó, veja a elevação, é esse efeitozinho 3D que nós mostramos aqui no cartão. Se eu tiver mais itens, né, esses itens eles vão passar aqui da tela do dispositivo, mas eu consigo navegar nesse cara porque ele é filho daquele o widget que a gente consegue navegar, né, que nós colocamos lá, tá? Voltando aqui, eu retorno para a minha lista. E é isso, essa é a minha tela de detalhe.